Como estudar da forma mais eficiente e prática possível. Oi, eu sou a Luna, sou estudante de psicologia e algumas semanas atrás eu postei um vídeo, um manual completo sobre como estudar no iPad. E nele eu mostrei a forma que eu uso para estudar e fixar melhor os conteúdos na minha cabeça, que é usando flashcards. E muita gente queria entender melhor como fazer os flashcards e como usar o aplicativo. E eu tô aqui para isso. O nosso cérebro aprende com repetição. Ele não vai se lembrar de algo que você não mostrou que é importante que ele se lembre. E é por isso que os flashcards são tão importantes. Flashcard, você vai fazer uma pergunta e logo embaixo você vai colocar uma resposta e você vai ficar vendo esses flashcards várias vezes até você fixar o conteúdo. E é isso que eu faço sempre antes de uma prova. Eu vou deixar alguns estudos que falam que essa prática é ideal para estudar aqui na descrição do vídeo. Nunca usei Pomodoro, nunca usei revisão, resumo, isso nunca funcionou para mim. E, na verdade, eu tenho uma falsa ideia de que funciona para as outras pessoas. Normalmente, o resumo só dá certo quando a pessoa revê aquele resumo várias vezes. E eu, por exemplo, nunca nem revi a anotação que eu fiz na aula. Então, os flashcards foram essenciais para mim mudar a forma como eu vejo o estudo. O ensino médio me ensinou a odiar estudar, porque eu nunca conseguia estudar da forma que eu gostava e os conteúdos que eu gostava. Então, hoje, na faculdade, não tem nada mais satisfatório para mim do que estudar. Eu gosto de falar também que não é uma nota que resume a gente, mas infelizmente os ensinos de hoje em dia resumem a gente com uma nota e não tem nada melhor do que ir bem numa prova, mas além disso é saber responder uma prova e não ter aquela ansiedade de quando você pega a prova e você não sabe responder nada. Então aqui a gente não tá pra ter uma nota boa, mas sim pra você ter uma tranquilidade melhor quando você for fazer a sua prova, porque não tem como ir bem numa prova se você não sabe o conteúdo dela. Bom, vamos começar logo então. A gente tem duas formas de usar o Anki App. Você pode usar pelo computador ou você pode usar pelo iPad. O aplicativo do computador se chama Anki e no computador ele é gratuito. Mas se você quiser o aplicativo original do Anki, que é realmente o melhor, mas usar no iPad, você tem que pagar R$ 149,90. Eu falei errado, na verdade é R$ 129,90. Mas como eu não queria pagar esse valor, eu uso o Anki App, que é um aplicativo gratuito para o iPad, que ele faz as mesmas funções, só que o algoritmo dele é um pouco mais inferior que o Anki App original. Eu tive problema uma vez com o Anki, que foi, acho que ele não... Eu não sei o que aconteceu, mas eu perdi alguns cartões que eu tinha anotado, mas eu acho que foi porque eu tava sem internet na hora e acho que o aplicativo bugou. Mas foi só uma vez que eu tive problema com ele e ele me ajuda muito bem igual. Só que como eu acho mais prático usar o iPad do que ficar levando o computador para a faculdade, eu prefiro continuar com o meu Anki App falsificado. Mas a minha amiga Manu, ela usa o Anki App no computador e ela usa normalmente e ela gosta também. Então vai de cada um. Quando você entrar no aplicativo, inicialmente você não vai ter nenhuma pasta formada. As pastas eu uso para deixar um pouco mais organizado e facilitar o aprendizado. Eu uso as pastas para separar por semestres. A gente vai clicar no canto superior direito, no maisinho que aparece, e criar nova pasta. Eu vou fazer um exemplo de terceiro semestre. Dentro da pasta que você criou, você vai criar as pastas das matérias ou algum tópico que você esteja aprendendo. Aqui, por exemplo, eu tenho algumas pastas já criadas, mas para criar outra, a gente clica nos 3 pontinhos do lado superior direito e vai nova subpasta. E aqui a gente coloca o nome da matéria, ok? Vai ficar dessa forma. Vamos clicar em novo baralho. Aqui você vai colocar o nome do baralho que você quer. Por exemplo, se a sua faculdade por bimestre tem 2 provas por semestre, você pode separar por bimestre 1. E aqui você vai colocar todos os flashcards do bimestre 1 e das matérias que vão ser dadas em salas de aula nesse bimestre. Clique em criar cartão. Em cima a gente vai colocar a pergunta e embaixo vai ser a parte que a gente tem que responder, que a gente tem que descobrir. Ou você pode, por exemplo, colocar um conceito na parte de cima e você tem que falar o nome que é esse conceito, sabe? Como se fosse
como se chama tal, tal, tal. E daí embaixo você coloca a resposta. Então, por exemplo, como se chama o canal de hábitos, produtividade e autoconhecimento no YouTube? Por exemplo, o meu canal. Então, eu vou colocar o nome do meu canal embaixo, que é a resposta da pergunta. Clica em salvar no canto superior direito e vai ter salvo seu cartão. E você vai fazendo isso com todas as matérias que você quer aprender e memorizar de uma forma mais ativa. Porque quando a gente força o nosso cérebro a lembrar de uma coisa, e não só lendo um resumo, vendo uma videoaula, tudo facilita. Quando você tiver vários cartões, você vai apertar em revisão bem no meio inferior da sua tela. Vai aparecer a pergunta que você colocou. Como se chama o canal de hábitos, produtividade e autoconhecimento no YouTube? Você clica em virar e vai aparecer a resposta. E assim você vai colocar se você acertou, se você achou difícil, bom ou fácil. No caso, nós sabemos que é o meu canal sobre produtividade, hábitos e autoconhecimento. Então, eu vou clicar em fácil. Se você tivesse mais cartões nessa pasta, ia continuar fazendo as perguntas. Eu vou dar um exemplo de um baralho que eu tenho em psicologia geral. O que a psicofísica estuda? Eu não lembro, porque é a primeira vez que eu tô revisando esse cartão que eu fiz ontem. Vamos virar para ver. Estuda a relação entre os aspectos físicos dos estímulos e a nossa experiência psicológica a respeito deles. Como eu não sabia, eu vou clicar que eu errei. Um exemplo de pergunta. Como se chama a menor intensidade para que o estímulo seja captado, onde a intensidade varia de pessoa para pessoa? Eu sei que a resposta é limiar absoluto. Pelo menos é o que eu acho. Então, vamos ver. Eu acertei. Então, eu coloco o que eu achei fácil ou bom. Eu coloco bom se a resposta não veio rápido, porque daí quer dizer que eu preciso revisar mais vezes. E é assim que funciona o método de flashcards usando o Anki App Flashcards pelo iPad. Ah, Luna, mas dessa forma eu não estaria decorando o conteúdo ao invés de ir estudando e aprendendo? Gente, claramente, antes de todo conteúdo, você precisa aprender para depois fixar na sua cabeça. Mas não tem como você fixar esse conteúdo se você não revisou ele várias vezes. E esse aplicativo tá aqui para isso e para facilitar tudo isso. Realmente, se você decorar a matéria, você não vai se sair bem na prova. Até porque, pelo menos na minha faculdade, as questões são descritivas, então eu preciso escrever aquelas questões com um pouco de autoridade. Para isso, a gente precisa aprofundar no conteúdo. Não dá para ficar só no superficial de decorar alguma coisa. Mas uma coisa que é muito boa para decorar mesmo são em provas de anatomia. Eu tive anatomia no meu semestre do ano passado e eu precisei decorar muitas partes do corpo. Eu consegui uma nota ótima e alta nas duas provas que eu fiz e foi por conta desse aplicativo que eu consegui de forma rápida, prática e eficiente. Eu pegava a imagem que eu precisava decorar, colocava um ponto de interrogação onde eu precisava descobrir ou um número e colocava a resposta embaixo. Bom, gente, eu acho justo eu mostrar também como se usa o Anki aqui no computador. Então, eu vou instalar e mostrar como que usa para vocês. Vamos pesquisar Anki e ele vai ser o segundo que vai aparecer, tá? É esse aqui. Ele é gratuito, clique em download e escolhe a versão que você quer, né? Ou Windows, Mac, Linux. Cliquei, tá carregando. Escolhe onde que você vai colocar o arquivo. Tá instalando. Instalou, eu vou clicar aqui nessa pastinha e clicar no arquivo que vai aparecer 2 vezes. Instala. Completou, clique em Close. O meu apareceu no canto esquerdo aqui da área de trabalho. Eu vou clicar 2 vezes. Quando você entrar, você vai estar sem baralho nenhum. Então, o que você vai fazer? Você vai criar baralho que vai se chamar o nome da sua matéria ou do tópico que você quer aprender. Clique em OK. Daí, você vai adicionar os flashcards. Clique em adicionar ali em cima e escolhe o baralho que você vai colocar esse flashcard. Por exemplo, vamos colocar na matéria 2. Escolher. Na frente, a gente vai colocar a pergunta.
E no verso a gente vai colocar a resposta. Clique em adicionar. Na frente a gente vai colocar a pergunta. E no verso a gente vai colocar a resposta. Clique em adicionar. E aqui vai mostrar tudo que a gente tem para estudar no dia que não foi estudado ainda. Vamos clicar na matéria 2, estudar agora. Pergunta 1, mostrar a resposta aqui embaixo, vai mostrar a resposta e você coloca se você errou, achou difícil, bom ou fácil. E dependendo do que você colocou, ele já vai organizar quando que você vai revisar essa pergunta de novo. Esse é o diferencial do iPad, do Anki App Flashcards, para o Anki do computador. Esse sistema, ele é muito mais automatizado para o seu estudo, mas os dois fazem uma ótima função. E se você colocar que você errou, ele vai fazer você repetir a resposta, até você acertar. Aqui também tem algumas estatísticas do quanto você estudou, quantos flashcards você fez. Se eu não me engano, aqui não tem como criar pastas, o que é uma coisa que eu ia gostar bastante, que faz diferença pra mim. Mas qual será que é mais prático? O Anki gratuito pelo iPad, ou o Anki gratuito pelo computador, ou o Anki pago pelo iPad? Bom, o Anki pago pelo iPad eu não sei porque eu nunca usei. O Anki pelo computador, ele é muito mais automatizado. Ele já meio que faz um cronograma de estudos para você revisar a sua matéria de acordo com o que você acertou ou não. Já o aplicativo pelo iPad gratuito, ele não faz isso. Você precisa ver o que você está precisando revisar, o que você está errando e fazer isso sozinho. Diferente do computador, que ele faz isso para você. Se você estiver indo muito bem em um flashcard, ele só vai jogar para você revisar daqui 5, 10 dias. Mas se você sempre errar, ele vai colocar para você revisar mais vezes. Mas você tem que analisar o que é melhor para você. Nem todo mundo tem um computador, mas nem todo mundo tem um iPad. Mas se você tem os dois, vê qual que fica mais prático para você. Eu espero de coração ter ajudado vocês a criar flashcards e entender como usar tanto no iPad quanto no computador. Qualquer dúvida, você pode me mandar mensagem lá no Instagram, eu respondo todo mundo e a gente pode até bater um papo. Se você quiser um vídeo em específico, comenta aqui embaixo que eu adoro quando vocês falam isso pra mim, me deem feedbacks, falam o que vocês gostam, o que vocês não gostam, porque eu tenho um norte pra criação de vídeos e assim eu consigo ajudar melhor a demanda de vocês. Não deixe de se inscrever no canal se você gosta de vídeos sobre hábitos, produtividade e rotina. E se você tiver mais interesse em comprar um iPad, eu tenho um vídeo de um guia completo pra você estudar qual modelo comprar, qual caneta comprar, e eu tenho certeza que vai tirar todas as suas dúvidas. Eu espero que vocês tenham gostado e um beijo. Tchau!